No capítulo 27, logo no versículo 3, a lição que nós encontramos é esta: o prisioneiro mais livre que há. Não há um prisioneiro mais livre do que aquele que é prisioneiro de Jesus Cristo. Não há um escravo mais livre do que aquele que é escravo do Senhor Jesus Cristo. Este homem centurião que tem Paulo sob sua custódia, tratou Paulo humanamente, diz o versículo, permitiu parar num determinado lugar para Paulo visitar seus amigos e esses amigos ajudarem a suprir as necessidades de Paulo de toda ordem. Isto não era um direito que cabia a nenhum prisioneiro, mas Paulo teve essa honra e esse privilégio. Por quê? Porque ele era o escravo mais livre que há. Se estamos na mão de Deus, na vontade de Cristo, não há porta que fique fechada para sempre. Não há caminho que não venha a se abrir. Não há rocha que não nos dê água. E não há céu que não nos dê maná. Por quê? Porque a comunhão com Deus reflete em nós a nossa integridade. E isso se torna um testemunho para quem está perto e desperta nestes que estão perto admiração, reflexão a respeito da nossa fé. Porque se fosse fantasia, não demoraria para a vida toda como estava a demorar a de Paulo. Logo no versículo 4, nós estamos a aprender a seguinte lição: às vezes dançaremos a música que toca, mas Deus ainda está no controle de tudo. Às vezes dançaremos a música que toca. Isto quer dizer o quê? Que começou a soprar um vento violento e agora eles já não tinham controle sobre o barco, ou seja, vento violento ainda não é aqui é o vento contrário. Pois, versículo 4 fala de um vento contrário, e então eles não podiam resistir a esse vento contrário, tinham que dançar a música deste vento contrário. Meu irmão, se prepare, minha irmã, desperta. Há momentos que você vai ter que dançar a música da vida. Dançar a música da vida não significa se submeter ao pecado ou a fantasias mundanas, não. Significa que há situações que você não vai poder mudar e você vai ter de aceitá-la como é. Há situações que você não vai poder alterar, você terá que conviver com elas do jeito que te forem apresentadas. Mas isto não quer dizer que Deus não está no controle de tudo. Pelo contrário, isto quer dizer que se Deus está permitindo aquela situação, Ele tem alguma coisa para fazer, Ele tem alguma lição para ensinar, Ele, o nosso Deus, tem algum propósito para realizar. Logo, dance a música quando for necessário e quando são situações que você sabe que não pode mudar, sabendo que se você está em Deus, em tua plena comunhão, então Ele está por trás de qualquer situação que nos aconteça, seja de forma soberana ou de forma permissiva. Tudo está no controle dele. Do versículo 9 ao 12, nós estamos a ver o quê? Que é uma frase que você bem conhece e até você vai se espantar, mas a frase é esta: olha, quem semeia vento colhe tempestade. Eu disse que você vai se espantar. Por quê? Porque na verdade nós aqui já estamos a ver o naufrágio, né? A proximidade do naufrágio, e que não vem sozinha, vem com a advertência de Paulo. Paulo está a avisar aqueles homens: eu vos falei do princípio, senhores, a navegação vai se tornar incômoda e perigosa. Por isso, não será só para carga, será para as nossas vidas. Mas Paulo nem terminou de dar o conselho que viria a dar, porque o centurião simplesmente não deu ouvido para Paulo. Pois é, por ele não ter ouvido, aprendemos aqui essa lição: quem semeia vento colhe tempestade. Por quê?
porque depois o que vai acontecer aí sim, vai soprar um vento contrário, vai soprar um vento tão agressivo que eles vão se sentir perdidos e à deriva no meio do mar. Por isso, no versículo 13, nós estamos a aprender a seguinte lição: cuidado com as aparências. Porque o versículo 13 está a dizer que começou a soprar um vento sul, não é? Um vento assim, brandamente, bem suave. E eles pensaram que estava a acontecer o que eles desejavam, mas não. Mas porque no versículo 14, logo o vento agressivo aparece. Logo, semearam o vento, estão a colher tempestade. A tempestade se levanta, é uma confusão no barco, é um naufrágio e as coisas começam a andar mal. Quem é que deu o conselho? É o homem de Deus. Então, o apelo aqui é para que o meu irmão aprenda a ouvir conselhos. O apelo aqui é para que a minha irmã aprenda a ouvir conselhos, mas não é conselho de qualquer um, até porque o Salmo 1 já falou: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Paulo não era um ímpio, era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Aprenda a dar ouvidos aos conselhos do teu pastor. Aprenda a dar ouvidos aos conselhos do teu líder. Aprenda a dar ouvido aos conselhos dos teus pais. Aprenda a dar ouvidos aos conselhos dos teus amigos. Aprenda a dar ouvidos aos conselhos dos teus chefes. Isso tudo para quê? Se o perfil deles é igual, é semelhante ao de Paulo, são pessoas idôneas, experientes, pessoas que temem a Deus e pessoas que já foram, na verdade, bem experimentadas pela vida, valem sim a consideração que você lhes dê ouvidos. Por quê? Porque são pessoas que conseguem prever situações por causa da experiência e indicar o melhor caminho. Na verdade, muitas vezes são anjos que Deus manda na nossa direção para nos orientar, e é muitas vezes através destas pessoas que Deus fala conosco. Então aprenda a dar ouvidos àqueles que estão na tua vida, que temem ao Senhor e cuja a experiência da vida pode testificar que aprenderam muitas lições enquanto estão vivos. Por isso, este centurião não ouviu e agora estão a colher a tempestade do vento que semearam. E vamos aqui para o versículo, já chegando ao final, do 22 ao 25, nós estamos a ver que Paulo se levanta no meio da tempestade. Não é? Paulo se levanta no meio da tempestade e começa a apelar para os irmãos. Isso nos traz até o versículo 36. Nós, do versículo 22 até o 36, estamos a aprender duas lições importantes. Primeiro, a fé em todas as circunstâncias. Segundo, o Deus que fala em meio às tempestades. Ou seja, Paulo está a se levantar no meio deles e está a dizer: se vocês tivessem me dado ouvidos, isso não aconteceria, mas pronto, isso é passado. Agora eu estou a vos dizer, estão há muito tempo sem comer. Vamos comer, tenham esperança, porque Deus me apareceu e me disse que eu não vou perder nenhuma vida que está aqui. Então vocês todos estarão salvos e estarão vivos. Ou seja, em meio a toda essa confusão, em meio a essa toda tempestade, há uma voz poderosa que fala para o nosso coração. Meu irmão, você nunca sentiu a vontade de desistir de uma determinada situação, mas você depois, em algum momento, repentinamente você diz que não, desistir é morrer, parar é morrer. Você não sabe de onde está a vir essa força, não sabe de onde está a vir essa convicção. Muitas vezes é o Senhor falando conosco. Meu irmão, quantas vezes, ou minha irmã, você já esteve diante de situações tempestuosas e a voz de Deus te alcançou e mudou todos os paradigmas? É verdade, Deus não nos deixa sozinhos em meio à tempestade. Ele sempre aparece na forma como quiser, para nos dar uma palavra de encorajamento, para nos dar uma palavra de incentivo, para nos dar uma palavra que tempera e aumenta a nossa fé. Fé essa que será
em todas as circunstâncias, ou seja, Paulo está a se levantar no 33 ou no 36 para manifestar essa fé, e por isso os homens estão a acreditar em Paulo, estão a comer pão e estão a ficar revigorados. Por quê? Porque eles estão a ver que mesmo em meio a toda a confusão e a vida em risco, Paulo continua mantendo a sua fé. Que Deus, meu irmão, te dê essa graça. Que Deus, minha irmã, te faça crescer nesse nível. Num nível tal em que as circunstâncias perdem rede diante da tua fé. Num nível tal em que os problemas perdem a sua força diante da tua fé. Mantenha a tua fé na alegria, na tristeza, na dor, no conforto e no desconforto. Mantenha a tua fé no sorriso e na tristeza, porque Deus vai honrar a tua fé e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E esta é as lições finais que nós são as lições finais que estamos dando no 42 e 43. Deus sempre cumpre o que promete. Aqueles homens todos se mantiveram vivos, nenhum morreu. De todos os que ficaram no navio, ninguém morreu. Deus sempre cumpre o que promete. Mantenha apenas a tua fé, mantenha apenas a tua obediência, mantenha apenas a tua dedicação, que Deus vai te honrar. E terminamos aqui o estudo desses dois capítulos muito rapidamente com a última lição, que é o 44, que se do outro lado quem semeia vento colhe tempestade, aqui no 44 quem semeia obediência colhe a vida. Aqueles homens obedeceram a Paulo, aqueles homens decidiram comer e dar ouvidos à voz do apóstolo, e porque assim aconteceu, a sua obediência gerou vida. Não morreram por causa da obediência, não pereceram por causa da obediência. Isso não te lembra uma coisa? Pois não viveríamos tantas catástrofes que vivemos hoje a nível da terra e da humanidade se alguém lá atrás, chamados Adão e Eva, não desobedecessem. Os estamos culpando? Não. Estamos apenas dizendo que lá atrás houve desobediência, por isso aqui colhemos morte, colhemos dor, luto e sofrimento. Mas estamos a ver nesse texto que homens semearam obediência e estão a colher vida, estão a colher paz, estão a colher a bondade de Deus. Que Deus nos dê essa graça para obedecermos a sua vontade, para mantermos-nos na nossa fé e acreditar que Ele está no controle de tudo. Na plena comunhão que conservaremos com Ele, sempre saberemos que a sua vontade está sendo feita. Apesar das circunstâncias, Ele é Deus e permanece para sempre. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.